Muito bem, pessoal. Continuando o nosso estudo para o concurso do município de Chapecó, vamos estudar agora o regime jurídico dos servidores. Neles estão os direitos que você que está me assistindo vai ter assim que assumir o cargo no município de Chapecó. São os direitos dos servidores públicos municipais. O artigo 2º desta lei, ele traz o conceito de servidor. É que quando esta lei falar em servidor público, essa lei vai estar se referindo somente a quem ocupa um cargo público. Ela não vai estar se referindo a quem é regido pela CLT e ocupa um emprego público. Ou ao temporário, porque o temporário é contratado com os direitos previstos na lei que autorizar a contratação. Então, na verdade, nós vamos estudar nesta lei os direitos de quem ocupa cargo público no município de Chapecó. O cargo público que pode ser efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso, ou pode ser em comissão. O cargo em comissão é o famoso CC. O CC que é livremente nomeado e a qualquer momento pode ser também exonerado, né? O cargo em comissão ele não vai ter estabilidade, como vocês vão ter após os 3 anos de probatório. E ele também não precisa fazer concurso para ingressar. Então, se a banca afirmar que esse servidor é ocupante de cargo público, tá certo. Se ela afirmar que é só quem ocupa cargo efetivo, tá errado, porque o cargo em comissão também é. E também vai estar errado se ela afirmar que é servidor público, para os efeitos desta lei, aquele que ocupa um emprego, porque esse é regido pela CLT, ou o temporário, porque esse é regido pela lei que autorizar a sua contratação. Muito bem, e o que eu preciso saber sobre o cargo público, professor? O artigo 3º do regime jurídico vai nos responder. O cargo público, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que é criado em lei. Se a banca afirmar que é criado por decreto, por exemplo, está errado. Tem uma denominação própria. Esse cargo para o qual tu te inscreveu tem um nome. E tem outros também nesse mesmo concurso. Isso é a denominação do cargo. É remunerado pelos cofres públicos. Claro, quem paga a remuneração do ocupante do cargo é o município, são os cofres do município. E ele pode ser, como a gente viu, efetivo, é esse que tu vai ocupar passando em concurso, ou em comissão, que é aquele de livre nomeação e livre exoneração. E o artigo 4º proíbe a prestação de serviços gratuitos. Ninguém vai trabalhar de graça para o município, salvo quando a lei autorizar. Tem alguns casos que a lei pode autorizar trabalho voluntário, como, por exemplo, amigos da escola, esse tipo de coisa. Muito bem, pessoal. Essa é a parte, então, introdutória. Esse é o primeiro título do regime jurídico, que tem apenas esses 4 artigos. O próximo título que nós vamos estudar agora, ele envolve o provimento, a vacância, a remoção. Vamos falar sobre todos esses detalhes, começando sobre o provimento. Mas o que é provimento e o que é vacância, professor? Provimento é a forma de ingressar no cargo. Tu vai passar no concurso e vai ingressar sendo nomeado no cargo. Mas também tem outras formas de provimento que a gente vai estudar. E a vacância, a palavra vacância vem da palavra vaga. É o contrário de provimento. É quando o cargo fica vago, gera a vacância. Então é quando o servidor deixa o cargo. Quando tu entra é provimento, quando tu sai do cargo se chama de vacância. Vamos começar falando sobre as formas de provimento. E para isso, nós vamos conversar no primeiro momento sobre os requisitos para ser investido em um cargo aqui no município de Chapecó. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Basta ser brasileiro. Aqui não há distinção entre o brasileiro nato e o naturalizado. E por que eu estou falando isso? Porque lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiros natos, que são os brasileiros nascidos no Brasil ou filhos de brasileiros. Bom, aquela restrição da Constituição Federal não se aplica a nenhum cargo aqui no município. Porque os cargos que lá são de privativos brasileiro nato é presidente da República, ministro do STF, são cargos de fora do município. Aqui no município de Chapecó não existe nenhum cargo que seja privativo de brasileiro nato. Podem os cargos ser ocupados tanto por um brasileiro nato quanto por um brasileiro naturalizado, certo?
Se a banca afirmar que é um requisito ser brasileiro nato, está errado. Se falar que é só ser brasileiro, aí sim é um requisito. Agora, se restringir aos natos, está errada a afirmativa da prova. Que mais, pessoal? Segundo requisito, estar no gozo dos direitos políticos. O servidor, ele vai ter que estar no gozo dos direitos políticos para poder assumir esse cargo. Não pode estar com os direitos políticos suspensos. A Constituição Federal prevê, por exemplo, que fica com os direitos políticos suspensos quem é condenado por improbidade, fica por um tempo suspenso, ou quem está cumprindo uma pena, por exemplo, criminal. Só para dar alguns exemplos, né? Então, claro, na hora de assumir, o servidor vai comprovar que ele está no gozo dos seus direitos políticos. Também tem que demonstrar quitação com as obrigações militares e eleitorais. O servidor, o candidato, vai comprovar, se for do sexo masculino, que está quite com obrigações militares. Para as mulheres não é necessário, né? E eleitorais, para ambos os sexos, vão comprovar, claro, que estão indo votar ou justificando o voto conforme o caso, já que aqui no Brasil o voto é obrigatório. Também vão comprovar o nível de escolaridade para o cargo. Tem cargo de nível médio, cargo de nível fundamental, cargo de nível superior. Tu vai levar o teu diploma, o teu certificado conforme o cargo que tu vai ocupar. Tem que ter no mínimo 18 anos e aptidão física e mental. Vai fazer uma inspeção de saúde e comprovar que tem condições de saúde de bem desempenhar aquele cargo. Muito bem. E aí as atribuições do cargo também podem exigir outros requisitos que a lei vai estabelecer. Vai ter algum cargo, por exemplo, que vai exigir que tu tenha carteira de habilitação, por exemplo. Então a lei pode estabelecer outros requisitos, além desses que são os genéricos, né? São os requisitos padrão para todos os cargos. E o parágrafo 2º prevê a possibilidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência, a cota para pessoas com deficiência, muito utilizada em concursos, que é de até 5%, conforme o parágrafo 2º. O provimento é feito pela autoridade competente de cada poder. Geralmente, na Câmara de Vereadores vai ser o presidente da Câmara e na Prefeitura vai ser o prefeito, quem fará as nomeações. E aí o artigo 7º prevê que a investidura no cargo ocorre com a posse. Isso é muito importante, isso cai muito em prova. É que a principal forma de provimento é a nomeação. A nomeação ela é a principal forma de ingressar num cargo público. Depois que tu é nomeado, tu tem um prazo para comparecer e tomar posse. Tu é convocado, tem um prazo então para comparecer e tomar posse. E depois, tu tem um prazo para entrar em exercício. Quando tu está sendo ainda convocado para assumir o cargo, tu ainda não é servidor, tu ainda não está investido nesse cargo. Tu vai ter um prazo para se apresentar, comprovar que preenche os requisitos e assumir o cargo. No momento que tu assinar o teu termo de posse, tu passa a ser servidor, porque a investidura ocorre com a posse. Então eu posso dizer o seguinte, daqui para trás, tu ainda não é servidor, porque tu ainda não está investido no cargo. Tu está sendo nomeado, tu vai assumir, mas tu vai ter que ainda comprovar os requisitos, fazer a inspeção de saúde e assim tu vai assumir o cargo. E depois, daqui para frente, que tomou posse, aqui tu já é servidor. E aí tu vai poder, claro, ter um prazo também para entrar em exercício, que é quando tu vai de fato começar a trabalhar. A nomeação é o momento que o município está te chamando para assumir o cargo, porque tu passou no concurso público. Aí tu tem um prazo para tomar posse, tomou posse, tem um prazo para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar. A posse é quando tu aceita o cargo e comprova para o município que tu preenche os requisitos para assumir ele. E aí tu assume o cargo. E aí tu tem um prazo ainda para começar a trabalhar, para se organizar. Vamos supor que tu não mora em Chapecó, tu vai se organizar para ir morar em Chapecó, para estar lá já instalado, para começar a trabalhar, certo? Muito bem, aí o artigo 8º, ele traz as formas de provimento de cargo público. As formas de provimento de cargo público, a nomeação, claro, é a principal delas, mas nós temos outras formas de provimento em cargo público. O cargo público pode ser provido, por exemplo, por readaptação, por reversão, aproveitamento, reintegração ou recondução. E a gente vai conversar sobre cada uma dessas formas de provimento na sequência. A primeira nomeação é a forma de provimento originário, para aquela pessoa que ainda não é servidor do município ingressar. Depois que tu já é servidor, conforme o caso, tu pode passar por uma dessas formas de provimento, que são as chamadas formas de provimento derivado, como a gente vai estudar
cada uma delas na sequência. E aí eu fiz um quadrinho na nossa apostila comparando as formas de provimento, que é as formas de ingressar, com as formas de vacância, com as formas de sair. Porque a banca que vai aplicar nosso concurso aqui em Chapecó, em outros municípios que ela aplicou prova, ela já fez questões misturando, confundindo as formas de provimento com as formas de vacância, as formas de entrar com as formas de sair do cargo, certo? Muito bem. Seguimos agora para nomeação. A nomeação, conforme artigo 9º, ela pode ser em caráter efetivo ou em comissão. A nomeação em caráter efetivo é para quem passa no concurso público, para tu que está me assistindo que vai passar no concurso. E a nomeação para o cargo em comissão é livre. O prefeito na prefeitura escolhe livremente, na Câmara o presidente da Câmara escolhe quem ele confiar e a qualquer momento também pode mandar embora, né? O CC, que é só para aquelas funções de direção, chefia e assessoramento. Não é para fazer trabalho de servidor concursado, né? As funções técnico e profissionais no município devem ser exercidas por concursados. O CC é só para aquelas funções de direção, chefia e assessoramento, certo? Bom, aí o artigo 10, ele prevê que para ingressar num cargo público, tu tem que fazer concurso público, no cargo efetivo, claro. O concurso público, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Como assim? Quando o concurso é só de provas, quem tirar a maior nota na prova escrita está em primeiro lugar. Muito bem. Quando o concurso é de provas e títulos, tu vai fazer pontos pela nota da prova e tu vai ter mais alguns pontos adicionais que tu pode conquistar conforme tu tenha títulos. Que títulos? Uma pós-graduação, uma experiência, autoria de livro. O edital do concurso vai dizer para cada cargo, quando tiver a prova de títulos, quais são os títulos que contam pontos. E aí nós temos essa regra então. O concurso pode ser só de provas ou de provas de títulos. E cabe à administração, conforme o cargo, escolher como acha melhor fazer o concurso, se só com a prova ou com provas e títulos. Bom, agora tem uma categoria do município que obrigatoriamente o concurso vai ser de provas e títulos. Vai ter provas de títulos sempre nos concursos para o magistério municipal. Professores do município. Para eles, sempre tem que ter a possibilidade de pontuar conforme eles tenham qualificações adicionais, certo? Muito bem. Seguimos agora, e aí nós temos na próxima sessão as regras sobre o concurso público, artigos 11 e 12. É muito raro as bancas cobrarem em prova essas regras, mas tem uma que eu acho muito importante, vou destacar para vocês, que é o artigo 12, que prevê a validade do concurso. Quando o concurso é realizado, ele pode ter a validade de no máximo 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. E durante esses 4 anos, o município pode convocar os candidatos aprovados no concurso. Então tem um grande trabalho de organizar um concurso, mas pode ficar nomeando aprovados, além daqueles que são nomeados na primeira chamada, pode ficar nomeando aí por até 2 anos. No final dos 2 anos pode ainda prorrogar por mais 2. Então, no final das contas, o concurso pode ter validade de até 4 anos, se assim desejar o município, que é o que geralmente é feito, né? Às vezes tu fez um concurso, tu nem lembra mais e eles te convocam, te nomeiam para assumir o cargo, né? Muito bem, pessoal. E aí a próxima sessão fala sobre a posse e o exercício. E tu já sabe, a gente já falou sobre isso. A posse é quando tu vai aceitar o cargo e comprovar que preenche os requisitos. Depois de comprovar tudo certinho, tu vai assinar um termo de posse. E aí depois que tu tomou posse, tu está investido no cargo, que a gente viu que a investidura ocorre com a posse, aí tu tem um prazo para começar a trabalhar, para entrar em exercício. Bom, do momento que tu é convocado, eles prevêem ali que o prazo da posse vai ser dentro de 30 dias. 30 dias, então, para tomar posse. E aí, depois que tu tomou posse, assinou o termo, tu tem mais um prazo para entrar em exercício, para começar a trabalhar, que está ali no parágrafo 1º do artigo 15. Para o exercício, o prazo vai ser de 10 dias. Então, 30 dias para tomar posse, 10 dias para começar a trabalhar, para entrar em exercício. Muito bem. Algumas regrinhas importantes sobre a posse, além do prazo, é claro, que é a mais importante. No termo de posse que tu vai assinar quando assumir o cargo, vai constar atribuições, deveres, responsabilidades e direitos
inerentes ao cargo que tu está assumindo. E aí, esse prazo de 30 dias, caso tu já seja servidor e esteja licenciado por algum motivo, o prazo ele só começa a correr a contar do término do teu impedimento. Vamos supor que tu está de licença por 1 mês. Aquele prazo de 30 dias só vai começar a correr quando terminar a tua licença de 1 mês aí para tratamento de saúde, por exemplo. Terminou a licença, tu tem 30 dias ainda para comparecer e tomar posse. A posse, que ela não é um ato pessoal, ela pode se dar por procuração específica. As bancas adoram cobrar isso em prova. Então, se tu não puder ir no dia da posse, não tem problema, tu pode dar uma procuração para alguém assinar o termo por ti. Claro que antes tu já vai ter comprovado que tu preenche os requisitos, que tu quer assumir o cargo, já vai ter feito inspeção de saúde, tudo certinho. Só lá na solenidade para tomar posse, se por algum motivo tu não tem como comparecer, tu pode dar uma procuração para alguém no teu lugar, certo? Então é possível a posse por procuração específica. Só vai ter posse no caso de provimento por nomeação. Por quê? Primeira vez que tu entra no serviço público do município, fez o concurso, foi nomeado, tomou posse. Depois, caso tu passe por alguma outra forma de provimento, pelas formas de provimento derivado, tu não vai tomar posse de novo, porque tu já tomou posse quando ingressou no município. Então, posse é só quando tu é nomeado. Nas demais formas de provimento, não há posse, certo? E aí, quando tu vai tomar posse, tu vai prestar uma declaração dos teus bens, do teu patrimônio. Por quê? Para eles poderem acompanhar o teu patrimônio. Se tu começar a enriquecer de uma hora para outra, eles vão investigar. Como é que esse servidor está ganhando tanto com o cargo dele, que a remuneração não é tão alta? E aí eles vão investigar. E geralmente, né, o servidor vai comprovar, por exemplo, recebeu uma herança ou algo do tipo. Porque se não conseguir comprovar, eles vão investigar até encontrar de onde que está vindo esse dinheiro todo, né? Muito bem. Então, para isso, a declaração é essa. E o que acontece se eu perder o prazo de 30 dias para tomar posse? Muito importante isso. Se tu perder o prazo de 30 dias, eles vão tornar sem efeito o teu ato de provimento, a tua nomeação. Isso significa que eles vão chamar o próximo do concurso. É tornado sem efeito o ato de provimento. Quer dizer, eles te convocaram para assumir o cargo. Tu tem 30 dias para dizer se quer o cargo. Tu não apareceu em 30 dias, está tornado sem efeito a tua nomeação, o teu provimento, e eles vão chamar o próximo da lista do concurso. É isso. Por que torna sem efeito e não é exonerado? Porque tu ainda não é servidor, lembra? Tu só é servidor após a investidura. Só da posse em diante. Então, se tu perdeu o prazo da posse, se tu não chegou a tomar posse, tu não vai ser exonerado, porque tu nem entrou no cargo. Tu vai ter tornado sem efeito o teu provimento e eles vão chamar o próximo. Agora, se tu já entrou no cargo, se tu tomou posse e perdeu este outro prazo de 10 dias, aí é diferente. Aí tu vai ser exonerado. Porque se tu tomou posse, mesmo não tendo começado a trabalhar, tu já entrou, tu já está ocupando o cargo, mesmo sem ter entrado em exercício. E aí tu vai ser exonerado. Então não esquece. Perdeu o prazo de posse, torna sem efeito. Perdeu o prazo de exercício, que começa com EX, vai ser exonerado. EX aí, uma dica para ajudar a lembrar, certo? Muito bem. Então é isso que nós temos aí sobre a posse, né? Claro que na posse tu vai passar ali por inspeção de saúde, conforme o artigo 14, exceto agentes políticos, né? Um secretário municipal, esses não precisam passar por inspeção de saúde, mas os servidores, especialmente concursados, vão passar pela perícia sempre, certo? E aí vem o exercício no artigo 15, que eu já falei para vocês que o prazo é de 10 dias, né? E o parágrafo 2º prevê que o servidor é exonerado se não entrar em exercício nesse prazo. O artigo 16 prevê que o início, suspensão, interrupção, reinício do exercício, tudo isso, tudo que acontece no teu exercício é registrado no teu assentamento, é colocado lá na tua ficha funcional, né? E aí tem algumas regrinhas, especialmente sobre o magistério, nos parágrafos desse artigo 16, que é muito pouco provável que a banca venha a cobrar. Eu recomendo que vocês façam a leitura, mas eu vou seguir com a nossa aula para o artigo 17. E o artigo 17 prevê que os servidores, eles vão cumprir a jornada de trabalho, claro, fixada para o seu cargo, respeitando o limite máximo de 40 horas semanais e 8 horas diárias. O limite máximo de jornada é de 8 horas por dia e 40 horas por semana.
Pode ser menos, mas não pode ter uma carga horária maior que essa. O parágrafo 3º ele mostra como que podem ser as cargas horárias do magistério. Também recomendo que tu dê uma olhada. E o parágrafo 4º prevê a possibilidade de prorrogar a jornada, situação que tu faz hora extra e recebe por isso, ou troca por folga, né, compensa. Ou pode ser reduzida, é possível reduzir. Tu pode fazer o concurso para um cargo de 40 horas e depois obter uma redução para 20 horas semanais ou de 40 para 30 horas semanais, conforme o caso, né? A gente tem essa previsão de redução aqui para os cargos do magistério e médicos aqui nesse parágrafo 4º, né? Bom, e aí nós temos na sequência o artigo 18. E o artigo 18 ele é importantíssimo, tem bastante chance de vir uma questão sobre ele na prova. Ele traz ali as regras do estágio probatório, porque tu vai passar no concurso, tu vai ficar 3 anos sendo avaliado, para ver se tu é bom o suficiente para ficar pelo tempo que tu quiser como servidor do município. O probatório serve para isso, para avaliar se aquele servidor é bom. Porque às vezes a pessoa é boa em fazer prova, mas na hora de trabalhar não é muito bom, né? Acontece. Então tem que saber também trabalhar, né? Tem que aprender o trabalho com a prática, claro. E aí tem ali uma lista de fatores que são avaliados no teu probatório. Quer dizer, eles vão fazer uma pontuação sobre cada um desses fatores e no final, pela soma de pontos, eles vão concluir se tu é bom o suficiente ou não para se tornar estável e continuar no município após os 3 anos. Quais são esses fatores? Primeiro, assiduidade e pontualidade. Se tu está indo trabalhar e está chegando no horário. A disciplina, quer dizer, se tu está cumprindo as ordens e as atribuições do cargo. A capacidade de iniciativa, né, se há o bom senso do servidor em decisões. A produtividade, avaliando o volume e quantidade de trabalho. A responsabilidade do servidor no desempenho das funções. A cooperação, né, verificando se ele tem vontade de cooperar e atitude em relação aos colegas e à chefia. A dedicação ao serviço, avaliando se empenho, ordem e esmero do servidor em relação ao serviço público que desempenha. Organização e planejamento. E também a qualidade, né, avaliando a frequência de erros do servidor, bem como a ordem e apresentação que caracterizam o seu trabalho. Sob todos esses fatores, o servidor vai ser avaliado pela chefia, vai ter uma comissão que vai acompanhar o estágio probatório. E se ele não passar no estágio probatório, ele vai ser exonerado. É exonerado também quem não passa no probatório. E agora eu preciso que vocês entendam a diferença de exoneração para demissão. A exoneração é uma saída normal do cargo. O servidor é exonerado porque não passou no probatório, porque não apareceu para tomar exercício. Isso são situações de exoneração. Ele não está sendo punido. Ele está sendo dispensado porque não cumpriu o prazo ou porque não foi bom o suficiente. Agora, quando o servidor cometer uma falta disciplinar, ele está sujeito à penalidade de demissão. Então tem que lembrar, se a banca afirmar que o servidor que perdeu o prazo de exercício ou que não passou no probatório, se ela afirmar que ele é demitido, está errado, é pegadinha da banca, porque demissão não é sinônimo de exoneração. Agora, se afirmar que se ele perder esse prazo, ou se ele for reprovado no probatório, ele é exonerado, aí a resposta está correta. Cuidado com esse detalhe. Bom, e quem já é servidor do município e passa para um outro concurso, se já era estável no primeiro cargo e não passa no probatório do segundo cargo, tem o direito de voltar para o cargo anterior. E isso se chama de recondução, certo? Então, o servidor que não passa no probatório, ele é exonerado, ou se ele já era servidor de outro cargo antes, ele pode ser reconduzido ao cargo anterior. Muito bem. Durante o probatório, tu pode, conforme o parágrafo 3º, já exercer cargos de provimento em comissão ou função de confiança. Então, se mesmo durante o probatório tu já tiver, já conquistar a confiança e eles te indicarem para uma função de chefia, tu já pode assumir. Não tem problema tu estar no probatório, certo? É isso que está dizendo o parágrafo 3º. O fato de estar no probatório não impede que tu assuma uma função de direção, chefia ou assessoramento. E o parágrafo 4º, ele prevê
que o servidor em estágio probatório, ele só tem direito às licenças listadas ali no parágrafo 4º, não a todas as licenças que o servidor tem. E aí, para facilitar a tua vida, o teu estudo, eu coloquei no quadrinho quais são essas licenças e afastamentos que o servidor já tem direito durante o probatório. Aí o parágrafo 5º prevê que o probatório ele fica suspenso quando o servidor é designado por um cargo em comissão, com exceção de função de confiança e nos seguintes casos. Então vamos lá. Se o servidor no probatório ele é indicado para um cargo em comissão, ele pode assumir o cargo em comissão, mas ele vai parar o probatório dele, vai ficar suspenso. Porque não tem como avaliar um servidor que não está fazendo a função do cargo dele, que está exercendo uma outra função. Agora, se ele está só recebendo a função de confiança, não tem problema. E também vai ficar suspenso o probatório nas seguintes licenças. Se o servidor se licenciar para atividade política, porque vai ser candidato a algum cargo eletivo, licença adotante, licença gestante, qualquer benefício previdenciário ou licença para cuidar de alguém da família, em todos esses casos, o servidor ele vai ficar com o probatório suspenso, porque não tem como avaliar alguém que não está indo trabalhar, né? Essa é a lógica desse parágrafo 5º, portanto. Bom, aí o artigo 19 fala sobre a estabilidade, né, que tu vai conquistar depois de 3 anos de probatório. Nós temos que o artigo 20 prevê que é uma condição para adquirir a estabilidade passar na avaliação especial de desempenho, que é o próprio estágio probatório. E o artigo 21 prevê que tu vai, depois que tu é estável, tu só pode perder o cargo em uma das 3 hipóteses previstas no artigo 21. Quer dizer, só vai perder o cargo de servidor estável se ele tiver uma condenação judicial transitada em julgado de perda do cargo. A sentença transitada em julgado é aquela da qual não cabe mais nenhum recurso. Ou mediante um processo administrativo que assegurou a defesa para o servidor, ou ainda mediante avaliação periódica. Avaliação periódica, o servidor continua sendo avaliado, mesmo depois de ter terminado o estágio probatório. E se ele deixar de ser um bom servidor, ele está sujeito também a perder o cargo. Essa terceira situação depende de uma regulamentação e uma lei complementar. Ainda não foi regulamentado, mas quando for, também poderá o servidor perder o cargo, mesmo depois do probatório nesse caso. Bom, o artigo 23 ele prevê a designação de uma comissão de avaliação justamente para o estágio probatório. Essa comissão, conforme o parágrafo 1º do artigo 23, ela é composta por 5 membros. Desses 5 membros, 3 são representantes dos próprios servidores escolhidos entre servidores já concursados e estáveis, um sendo indicado pelo sindicato e 2 indicados pelo prefeito, sendo que a composição sempre vai ser no mês de março de cada ano por decreto, podendo os membros ser reconduzidos uma única vez para ficar mais um ano nessa função. Bom, o parágrafo 4º desse artigo 23 prevê que essa comissão ela vai elaborar e encaminhar para o setor competente até o dia 30 de abril de cada ano o relatório conclusivo das avaliações de desempenho, né? Contendo ali informações e a pontuação que o servidor obteve. O parágrafo 5º prevê que é reprovado no probatório o servidor municipal que não apresentar o desempenho suficiente, é claro, né? A comissão vai estabelecer ali os critérios e pontuações. Então é isso que nós temos sobre a estabilidade. E com isso, pessoal, a gente conclui a nossa primeira videoaula aqui sobre o regime jurídico dos servidores. Próximo vídeo eu volto para a gente falar sobre as outras formas de provimento. Já vimos a nomeação, mas temos as outras para ver. E depois avançaremos para o estudo da vacância e das demais regras aqui do regime jurídico dos servidores de Chapecó. Dá um clique que eu já volto. Até logo!